Ricardo Guimarães. Doutor Ricardo, muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco nesta terça-feira. Bom dia, Marcelo, prazer é meu estar com você. Doutor Ricardo, como que a gente pode conceituar de uma maneira simples o que seja catarata, hein? Catarata, Marcelo, é uma opacidade progressiva que nós sofremos na lente natural dos nossos olhos. É um processo fisiológico que se desenvolve com o envelhecimento e que leva a uma perda progressiva da transparência dessa lente e, consequentemente, um embaçamento que prejudica a nossa visão. Faz parte do nosso desenvolvimento normal e como nossas rugas ou cabelos brancos, a catarata, ela nos acomete a todos. Aí por volta dos 60 anos é que ela realmente compromete mais a qualidade de visão e exigindo uma intervenção geralmente cirúrgica para que a gente possa melhorar essa transparência. O que indica para o indivíduo que o problema que ele tem na visão pode ser catarata? O que vê uma pessoa com uma catarata desenvolvida? Curiosamente, como essa perda ela acontece de uma maneira muito progressiva e acompanhando o nosso próprio envelhecimento, na maioria das vezes nós entendemos que a catarata é uma perda produzida pelo lado sensorial, digamos assim. Então, com o envelhecimento, nós aceitamos algumas perdas e muitas vezes a catarata é identificada como tal. Como há uma recomendação que você faça um exame periódico da visão, não apenas pela sua visão em si, mas para você detectar eventualmente problemas como glaucoma ou alterações retinianas como degeneração macular, eventualmente você faz a descoberta da catarata ou a comunicação durante um exame de rotina. Na maioria das vezes um exame de rotina. Antigamente você tinha aqueles casos exagerados, as cataratas muito evidentes, que por produzir uma perda muito grande, a pessoa procurava pela perda de visão, mas hoje geralmente ela é detectada antes de que ela possa efetivamente produzir uma perda maior. E nesse momento, antes dela ter provocado uma perda, é possível já uma abordagem dela aí? Você diz clínica, né? Uma abordagem clínica ou até cirúrgica mesmo, né? Existem propostas clínicas pouco eficientes e que não trazem grande melhora. A proposta hoje ela é cirúrgica por duas razões. Primeiro, hoje o resultado cirúrgico da catarata, ele atingiu a níveis de segurança e de qualidade de recuperação próximo daquilo que você poderia considerar ideal em medicina, ou seja, não apenas você tem uma recuperação imediata, normalmente no mesmo dia da cirurgia você já está utilizando a sua visão, como também a segurança da cirurgia é muito grande, é muito difícil você encontrar uma complicação em cirurgia de catarata, e quando encontra, geralmente há uma explicação de uma razão qualquer, algum ponto que foi deixado a descoberto para provocar aquela alteração. Mas o melhor da cirurgia da catarata é que o cirurgião tem condições de, ao fazer o cálculo do grau da lente durante a cirurgia, proporcionar ao paciente uma correção total do grau que a pessoa eventualmente utilizava, e normalmente depois de 60 anos de idade, ou você usa óculos ou para longe ou para perto, geralmente para as duas situações. E esse é o grande prêmio que o cirurgião pode dar ao paciente. O que acontece é que nem sempre esse prêmio da independência total do óculos acontece, e aí entra em cena outras oportunidades. Desculpe a inocência da pergunta, doutor Ricardo, mas se todos teremos mais cedo ou mais tarde catarata e as técnicas cirúrgicas tão boas, pode-se operar preventivamente todo mundo, ou é preciso que a doença se instale para fazer a operação, inclusive com a utilização da lente suplementar? Os americanos, principalmente o pessoal numa posição, alguns cirurgiões são mais agressivos nessa indicação, e você tem propostas de cirurgiões que dizem que após os 40 anos de idade, como você
independente da perda da catarata. Você tem perdas também da qualidade de visão, Pois e as não. novas lentes intraoculares, elas compensam essas perdas do envelhecimento. Você tem cirurgiões que propõem que a remoção do cristalino seja feita antes mesmo do surgimento da catarata, quando há uma vantagem de você corrigir um grau residual como miopia, hipermetropia ou comumente a presbiopia. Então, você tem essa proposta, não é a nossa conduta, mas você tem sim essa colocação. Só nesses casos em que há uma patologia associada e que o paciente se beneficiaria das duas. Preventivamente ainda não se faz isso na América não, né? Nos Estados Unidos. Não, nós somos, digamos, mais conservadores nessa indicação, não chegamos a esse radicalismo ainda, né? Perfeito. E o que é essa lente suplementar que se implanta nos olhos? A abordagem clássica da catarata hoje é feita de que maneira? A abordagem clássica da catarata é você remover a catarata e colocar um implante intraocular. Esse implante tem o objetivo de substituir a sua lente interna, e o cirurgião que quer dar um resultado superior, ele vai se preocupar em fazer um cálculo em que possa corrigir o grau da pessoa, da substituição da lente, mais o grau residual que aquela pessoa utilizava. Digamos, você tinha uma miopia de 5 graus. Então, nos meus cálculos, e isso você tem programas de computador que permitem fazer esse cálculo com precisão, eu quero te dar uma independência do óculos, digamos, para longe. Se eu quiser te dar a independência do óculos para longe e para perto, eu vou usar uma lente intraocular multifocal. Correto? O que acontece é que muitas pessoas operadas, principalmente no Brasil, nesses últimos anos, eles não utilizaram uma lente multifocal, ou algumas dessas pessoas ainda são obrigadas a usar um óculos para longe, para perto, para os dois. Para essas pessoas, você pode usar essa lente suplementar, que é colocada como uma lente de contato, mas ela é colocada internamente no olho, ela fica aí definitivamente, e ela vai te dar visão multifocal e, na maioria das vezes, para te dar uma correção asférica, que é uma coisa que te dá uma qualidade melhor de visão, principalmente à noite. Eu queria só te fazer uma colocação, Marcelo, que as pessoas idosas, que são normalmente as pessoas operadas de catarata, e que são dependentes do uso de óculos, tanto para longe quanto para perto, isso produz impacto na qualidade de vida da pessoa. Isso é muito bem demonstrado, mas em algumas situações nós temos inclusive uma indicação médica para essa correção, porque a visão é o grande balizador do equilíbrio das pessoas, principalmente as pessoas idosas. As pessoas idosas geralmente acordam à noite, têm uma frequência, principalmente os homens, eles têm uma necessidade de ir ao banheiro mais vezes. Isso normalmente é feito num ambiente sem escuridão, nem sempre com a luz apagada. Eventualmente você quer identificar um medicamento à noite e não tem os seus óculos à mão. O que acontece? Duas coisas. Primeiro, o número de quedas é grande nos idosos e a visão está envolvida em 40% desses casos. E o uso de medicação sem que você possa identificar corretamente um óculos é outra causa de problemas, de doenças ou de acidentes em casa, só para reforçar como é importante você poder dar para essas pessoas idosas uma boa visão, tanto de longe quanto de perto, né? E é essa a proposta dessa lente que nós chamamos de segunda chance. Ok, e ela já pode ser abordada dessa maneira logo que se identifica o começo de uma catarata, ou é preciso que o cristalino seja mais comprometido para justificar a cirurgia? O grande indicador para nós é o prejuízo visual causado, porque além da catarata você tem outras causas associadas. Se você tem perda de visão, a catarata às vezes não é nenhum grande envolvido, mas se você pode melhorar a qualidade dessa pessoa com a cirurgia, não há nenhum problema em você fazer essa remoção mais precoce do cristalino e dar para essa pessoa uma indicação. Aliás, nesses casos onde o paciente quer uma correção de miopia ou hipermetropia, ela usa óculos e ela já tem mais de 40 anos, normalmente nós abordamos muito mais a lente, fazemos essa cirurgia do que propomos uma cirurgia
convencional a laser, que é a mais comum, mas que para pacientes idosos não é a mais indicada. Perfeito. O doutor Ricardo Guimarães, oftalmologista, diretor do Hospital de Olhos, é sempre um prazer tê-lo conosco, aprendemos mais uma vez muito com essa entrevista. Bom dia para o senhor, até a próxima oportunidade, viu? Obrigado, Marcelo. Bom dia. Nós é que agradecemos.